minhas feridas. Apesar das decepções, eu te chamei. Eu quero cumprimentar as irmãs com a paz do Senhor. Antes de contar o testemunho que eu tenho para contar para as irmãs, eu gostaria de estar lendo em Salmo 139, o 13, o 14, o 15 e o 16, que diz assim: Tu criaste todas as partes internas do meu corpo. Tu uniste todas essas partes para formar o meu corpo enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. O teu trabalho é um verdadeiro milagre, e na minha alma eu disso sei muito bem. Tu conhecias perfeitamente cada parte do meu corpo, enquanto eu ainda estava sendo formado no ventre de minha mãe, como a semente que cresce debaixo da terra. Antes mesmo do meu corpo tomar forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no teu livro. Irmãs, sábado eu recebi uma mensagem da irmã Margarete no meu celular. Eu confesso para as irmãs que eu demorei até uns 5 minutos para responder, porque eu já imaginava do que se tratava, né? Que era para mim estar fazendo um vídeo para estar postando no projeto Deixa Deus Te Usar. Eu confesso que eu fiquei um pouco nervosa, demorei um pouquinho para responder, mas eu abri a mensagem, aí ela mandou para mim que era para mim estar gravando um vídeo, né? Eu, no momento, eu quis recusar, mas o Espírito Santo me fez lembrar de uma coisa que há 2 meses atrás eu estava deitada na minha cama para dormir e eu estava me lembrando de quando a gente estava nos cultos, né? E às vezes o pastor dava oportunidade para a gente estar contando um testemunho ou contando algo que Deus fez nas nossas vidas, né? E muitas das vezes, muitas de nós às vezes nem levantava, né? Não tinha coragem, a vergonha tomava mais conta da gente e a gente não tinha coragem de levantar. E eu me lembrei de algo que Deus fez o ano passado na minha vida, na vida do meu esposo, do meu filho, né? E eu disse pra mim mesma, deitada na minha cama, eu falei que quando voltasse os cultos e o pastor desse a oportunidade pra gente estar falando alguma coisa, contar o testemunho, eu ia levantar e ia contar o que Deus fez na minha vida. Ou se as irmãs dessem a oportunidade também, eu estaria contando o que aconteceu comigo. Irmãs, o ano passado, as irmãs se lembram, eu estava gestante do Eric, né, no Congresso das Crianças. E quando foi no domingo, no final do congresso, no final do culto, acabou o culto, a gente estava se despedindo dos irmãos e o pastor Salomão, ele chegou em mim e disse que precisava falar comigo, né? Eu falei, tá, tudo bem, eu vou na casa do senhor, a gente conversa. Aí eu cheguei em casa, falei pro meu esposo que o pastor Salomão queria falar com a gente, né? E ele falou, tudo bem, a gente procura ele durante a semana para estar conversando comigo. Aí passou aquela semana, a gente foi na casa dele, não encontrou ele, a gente ficou sabendo que ele estava estudando. E aí no final de semana, o próximo final de semana já era o congresso das irmãs, o meu esposo ficou sabendo que o pastor Salomão queria falar com a gente, né? E aí na sexta-feira do congresso das irmãs ele comentou comigo, ele falou, olha, eu sei o que é, hoje se ele estiver lá a gente conversa com ele, mas eu já vou te adiantar porque eu sei como você é. Eu sou ansiosa, irmãs. Eu tenho crises de desmaio devido à ansiedade, né? Acabo ficando nervosa e eu tenho crise de desmaio. E aí ele, preocupado comigo, ele falou, você fica calma, eu vou te contar o que é, mas a gente conversa com ele normalmente lá na igreja. Aí ele me contou que o pastor Salomão, no domingo do Congresso das Crianças, Deus havia mostrado para ele que dentro da minha barriga, o Eric estava com uma má formação no braço, no bracinho. O Eric ele ia nascer com um pequeno probleminha no braço. E aquilo me afetou, mas de uma forma que eu fiquei muito chateada mesmo. Eu não queria nem ir para o congresso aquele dia, porque foi uma coisa assim que me afetou muito, eu fiquei muito magoada.
E mesmo assim eu uni minhas forças, eu falei, não, a gente vai pro congresso sim, a gente conversa com ele. E seja o que Deus quiser, né? E pensando nisso, irmãs, no caminho eu pensando, depois que o meu marido me contou, né? Eu, assim, por falho que a gente é, ser humano, a gente é falho. Eu falei, pensei comigo, mas eu fiz tantos exames e todos os exames dava que o Eric estava bem. E eu fiz um exame específico, que é o ultrassom morfológico que a gente faz para saber se a criança tem uma malformação, alguma coisa do tipo. E graças a Deus, no exame deu tudo certo. Durante a gestação eu fiquei tranquila com esses exames, né? Que a minha preocupação era essa, acho que de todas as mulheres que são mães ou as que vão ser, acho que tem uma preocupação sim da criança nascer com algum probleminha. E eu tive essa preocupação também, né? E eu fiquei pensando naquilo, eu falei, mas seja o que Deus quiser, a gente conversa com o pastor Salomão, Deus sabe o que faz. Fiquei muito chateada com o que eu ouvi, né, porque a gente espera a criança nascer normal ou perfeita, né. E eu fui pro culto aquela noite, a gente não encontrou o pastor Salomão lá também, não deu pra gente encontrar ele lá. E eu voltei pra minha casa. Muito chateada, eu dormia, às vezes durante a noite eu tava dormindo, eu acordava, começava a chorar. E fiquei pensando aquilo. Na outra semana, no próximo fim de semana, foi o Congresso dos Jovens, eu fiquei no berçário com a minha mãe. E aí o pastor Salomão veio com o evangelista Manuel para fazer uma oração por mim, veio me contar o que Deus tinha mostrado para ele. Eu chorei muito, ele orou e ele falou que tem coisas, isso que eu não tinha comentado com ninguém, irmãos, porque eu tinha pensado a respeito dos exames. E ele disse que tem coisas que Deus não permite que o médico veja, porque ele faz o milagre para mostrar o que ele faz nas nossas vidas, né? O poder que ele tem de fazer nas nossas vidas. E aquele dia, ele orou para mim, eu fiquei mais aliviada. E passou o tempo da gestação, chegou em dezembro, que era o tempo de eu ter o Eric. Comecei a sentir dor no dia 13, ele estava previsto para nascer no dia 16, entre o dia 17. No dia 13 de dezembro eu comecei a sentir dores de madrugada. Aí durante o dia eu não quis ir para o hospital, esperei meu esposo chegar do serviço, que ele estava trabalhando em Araras na época. Tive consulta na sexta-feira também. Passei na consulta, o doutor falou que estava tudo bem, que eu não estava em trabalho de parto ainda, mas a dor ia continuar. Se eu quisesse eu tomava um remédio para passar a dor. Eu optei por não tomar esse remédio. Conversei com a Margarete também, ela falou, acho melhor você não tomar. E deixa dar dor, né? Pra dilatar. E aí foi dando a dor, foi aumentando, foi aumentando. Aí na sexta-noite a gente foi pro hospital. Chegando no hospital, eles fizeram toque, falaram que estava dilatado só 1 centímetro. E eu falei que a dor era muito forte, eles me deram um soro pra ver se dilatava mais ou se cortava a dor. E nisso a dor não cortou, não dilatou mais. Eles queriam induzir meu parto, mas as enfermeiras achou melhor esperar as obstetrizes aparecer, né? Pra dar o parecer delas. E aí eu fiquei no hospital, tomei meu soro, vim embora. No sábado fiquei o dia em casa também com muita dor, a dor só aumentava. E aí à noite eu voltei pro hospital. E eu fiquei assim, mas passava o dia em casa, à noite eu ia pro hospital. Aí aquela noite do sábado eu passei no hospital, dormi no hospital, fiquei em observação. No domingo eu voltei pra casa, fiquei o dia inteiro com dor também. À noite, no domingo, voltei com mais dor pro hospital, tava com 4 centímetros dilatado. Aí passei aquela noite no hospital, quando foi na segunda de manhã, no dia 15, no dia 16, a obstetriz veio e conversou comigo, porque eu já tava pedindo pra fazer cesárea. E eu quis sempre, a gente fez um plano de parto, eu sempre quis ter normal. E aí, dilatado só 4 centímetros, eu falei pra ela, eu queria cesárea, porque eu não aguento mais de dor. Eu tô com muita dor e agora eu quero a cesárea. Ela falou, bem, não é assim. A gente só faz cesárea se a mãe não tiver passagem para a criança nascer normal. Você tá dilatando, você tá tendo a passagem.
Só que não dilatou o suficiente ainda para você ter o bebê. E cesárea a gente só faz no caso se o seu filho tiver em risco. E aí a gente já coloca a coisa na cabeça, né, irmãs? E aí eu lembrei do que o pastor Salomão havia me falado. E aí eu fiquei nervosa. E aí eu vim na segunda-feira pra casa, ela perguntou pra mim se eu quisesse vir embora, eu viria. Ou se eu quisesse passar durante o dia no hospital, também poderia passar. Eu optei por vir embora, porque eu já estava exausta, não estava dormindo bem, minha mãe também, passando todos esses dias comigo. E aí eu vim pra casa. E eu lembro que eu passei o dia inteiro, irmã, com dor, o dia inteiro com dor. E aí quando foi à noite, eu falei pro meu esposo assim, eu vou tomar um banho, pra ver se eu relaxo um pouco e vou ver se eu consigo deitar e pra dormir um pouco, porque eu não tava dormindo desde o dia 13, na sexta-feira. Aí eu entrei no banheiro às 11 horas da noite, sentei e deixei a água cair, né, nas costas e fiquei lá embaixo do chuveiro. E aquela dor foi aumentando, foi aumentando. E aí quando foi uma meia-noite mais ou menos, eu chamei meu marido, eu falei, vem aqui e começa a marcar pra mim de quanto em quanto tempo tá vindo a minha dor, minha contração. Você marca pra mim. E aí a dor começou a vir mais frequente, mas começou a vir de 3 em 3 minutos e foi diminuindo e foi dando dor. E ele falou, você quer ir pro hospital? Eu falei, eu não vou no hospital. Pra mim, no hospital e não ter o bebê, eu prefiro ficar em casa com dor. Se já vai lá e não vai ter dado em nada, eu prefiro ficar em casa. Vai dar na mesma se eu ir no hospital e ficar aqui. E aí ele me disse, você tem certeza? Eu te levo. Eu falei, não, vou ficar aqui em casa. E aí, mas quando eu fui me deitar pra ver se eu conseguia dormir um pouco, pra descansar, eu senti uma dor forte e eu senti que escorreu alguma coisa pela minha perna. Eu fui no banheiro e falei, deve ser a bolsa que estourou, né? Aí eu olhei e eu tava com sangramento. Daí eu falei, agora eu vou porque, né, a doutora falou que se eu tivesse alguma coisa de anormal era pra mim estar indo. E com aquele medo, irmãs, pensando, né, poxa, Deus falou que o meu filho mostrou que o meu filho ia nascer com problema, mas eu confio. Mas a gente confia, mas ao mesmo tempo a gente, por ser falha, a gente fica com aquele medo, né? E eu fui pro hospital. Aí eu cheguei lá no hospital, eles já me levaram pra sala, já colocaram os aparelhos, viram que tava dilatado, também já tava 8 centímetros. Aí a doutora me deixou no chuveiro, isso já era 1h30 mais ou menos da manhã. No dia 17. Quando foi às 10 para as 4 da manhã, o Eric nasceu. Eu fiquei no chuveiro até umas 3 horas mais ou menos, 3 horas da manhã. E o parto foi muito rápido, irmãs. Umas 10 para as 4, o Eric nasceu, graças a Deus, nasceu saudável. E eu converso para as irmãs que assim que eu peguei ele no colo, a primeira coisa que eu fiz foi olhar o bracinho dele. E eu olhei o bracinho dele, irmãs, para a honra e glória de Deus, o Eric era perfeito. E aquele momento pra mim foi um momento de muita alegria. Eu só não falei porque eu não tive nem palavras para agradecer a Deus naquele momento, mas dentro de mim eu agradecia muito a Deus, porque Deus ele cuidou do Eric, como diz aqui no Salmo, desde o ventre. Ele mostrou, o pastor Salomão orou, pediu pra gente crer no milagre, e eu acreditei, mas mesmo muitas das vezes querendo desacreditar, para falar a verdade para as irmãs. Mas Deus ele foi fiel na minha vida, foi fiel na vida do meu esposo. E hoje o Eric é perfeito. Eu agradeço a Deus todos os dias quando eu olho para ele, porque não é nada mais gratificante de você olhar para o seu filho e ver que ele está bem. E eu sou muito grata a Deus por isso. E o que eu quero dizer para as irmãs é que mesmo a gente enfrentando tantos problemas, mesmo a gente enfrentando tantas dificuldades na nossa vida, irmãs, creia, porque Deus, Ele cuida da gente em todos os momentos da nossa vida, mesmo aqueles momentos que a gente fala, pensa, a gente tá sozinho, a gente não tá sozinho. Deus, Ele tá cuidando de tudo. E é como se diz, às vezes a gente quer algo naquele momento, e aquele momento não é o momento de Deus para as nossas vidas. Então, irmãs, confia em Deus, aquilo que você pede para Deus, aquilo que você crê que Deus vai fazer para você. E eu quero agradecer às irmãs pela oportunidade. Aquilo que eu não consegui expressar, irmãs, com as minhas palavras, que o Espírito Santo ele possa
completar no coração das irmãs. Amém? Assim eu agradeço pela oportunidade. Do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Olá, irmãs, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Aqui em casa, graças a Deus, tá tudo bem. Sem dizer a saudade, né? A saudade de estar com vocês, a saudade de estar na casa do Senhor. Mas glorificamos a Deus por tudo isso, porque sabemos que tudo Deus tem um propósito e a gente não entendemos, mas o Senhor tem cuidado do seu povo, tem cuidado da igreja nesses dias tão difíceis, né? Mas eu quero estar meditando com vocês numa palavra que se encontra em 2 Reis, capítulo 19 de 2 Reis. Esses dias atrás eu estava lendo essa palavra e o Senhor falou bastante comigo, eu me alegrei, glorifiquei ao Senhor, porque o nosso Deus é um Deus que ouve as nossas orações. Um Deus que contempla tudo o que passamos, o que sentimos,
E é um Deus que nos dá a vitória. Porque se não fosse Ele, se não fosse a sua misericórdia, a gente sabia que nós não estaríamos mais aqui nessa terra. Porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E eu quero estar lendo aqui em 2 Reis 19, alguns versículos no capítulo 14, que diz: E recebendo, pois, Ezequias a carta da mão dos mensageiros, levantou, lendo-o, subiu à casa do Senhor, e Ezequias estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os mensageiros da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. Ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não era, mas obras de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, se servimos de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra, que tu és o Senhor Deus. Irmãos, uma palavra muito maravilhosa. Uma palavra a qual, quando a gente lê o capítulo 19 de 2 Reis e o capítulo 18 de 2 Reis, a gente vai ver Senaqueribe afrontando o rei Ezequias com palavras, né? Afrontando ele, dizendo para ele assim: ó, eu acabei com todos os reinos ao redor de vocês, e com vocês não vai ser diferente. Não vai ser diferente, não tem. Você acredita? Você acredita que o Deus a qual você serve vai livrar você? Você está acreditando nisso? Eu acabei com todos. E agora chegou a vez de Judá. E mandou uma carta afrontando o rei da Síria. O rei da Síria mandou uma carta afrontando Ezequias. E Ezequias, quando ele pega essa afronta nas suas mãos, naquela carta, ele lê e vai para a casa do Senhor. E quando ele chega na casa do Senhor, a Bíblia aqui nos diz que ele lê, ele estende aquela carta perante o Senhor e começa a contar para Deus o que aquele rei tinha dito. E engraçado, e o bom dessa história, é que era tudo verdade. Era verdade que tinha acontecido isso com as demais nações, com os demais reis. Só que Ezequias disse para Deus: é verdade, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações. É verdade. Mas sabe por que aconteceu isso lá, Senhor? Porque lá não era o Senhor que habitava. Lá eles não serviam ao Deus a qual nós servimos. Porque tu és Deus, Criador dos céus e Criador da terra. Querida, nesta palavra eu falei: meu Deus, quantas das vezes somos afrontados? Quantas das vezes chegamos até a nossa vida muitas afrontas, dizendo que não vai dar certo, que tudo vai terminar, que tudo vai acabar? Qual será o nosso fim? E a gente olha e fala: meu Deus, olha o que está acontecendo. Olha as afrontas, Senhor. Mas Ezequias levou essas afrontas até o Deus a qual ele servia. Porque ele sabia que sem Deus ele perderia aquela batalha, ele perderia aquela guerra, ele seria mais um na lista daquele inimigo ganhando. Só que ele sabia o Deus a qual ele servia, desde a sua infância. Ele sabia que o Deus a qual ele servia era poderoso para livrar ele de toda a artimanha, de toda a cilada de Satanás e daqueles inimigos naquela época. O que tem afrontado nossas vidas? Sabemos que os dias são maus. Faz 4 meses que nós não vamos à casa do Senhor. E a gente olha para nossa família, olha para os filhos, né? As irmãs olham para o marido, olha para você mesmo e fala: meu Deus, o que será de mim? Será que eu vou suportar? Aí vem as afrontas, vem o medo, a insegurança. E aí? Mas é perante o Senhor que nós temos que colocar essas afrontas que têm chegado na nossa vida. Sabe por que tem que ser perante o Senhor? Porque no capítulo 20,
a gente vai ouvir Deus dando resposta para Ezequias. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senequeribe, rei da Síria, eu ouvi. Querido, é muito bom, minhas lindas, é muito bom a gente colocar perante o Senhor. E aqui está dizendo que Deus ouviu tudo aquilo que Ezequias disse para ele sobre o rei da Síria. E aí Deus deu uma resposta muito linda. Fica tranquilo, meu servo. Fica tranquilo porque esse mal não vai chegar. Olha no 28. Diz: e por causa do teu furor contra mim, e por causa da tua revolta, subiu os meus ouvidos. Portanto, porei um anzol no teu nariz, e num freio nos teus beiços, e farei voltar pelo caminho por onde vieste. Querido, todo mal que vem contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, a palavra do Senhor nos diz o quê? Aquele que está no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Os dias têm sido maus, mas é no Senhor que vem o nosso descanso. É no Senhor que vem o nosso descanso, é no Senhor que podemos descansar. A palavra do Senhor nos diz que é para nós trazer a nossa lembrança só aquilo que nos traz esperança. Se você tem vivido dias de angústias, dias de choro, dias de perguntando para o Senhor o que vai ser da sua vida, descansa. Porque Deus é aquele que peleja por nós. Deus é aquele que vela, aquele que cuida do seu povo. E a palavra do Senhor nos diz: traz à memória aquilo que te dá esperança. O que te dá esperança? É de dias melhores? O que te dá esperança? É que quando passar tudo isso que estamos vivendo, vai voltar tudo normal. Isso te dá esperança? Não, a esperança do crente. E Paulo diz que se não esperar Jesus, Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis. O que nos dá esperança é o que ele deixou escrito para nós em São João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Que na casa de meu pai há muitas moradas. Ele foi preparar lugar para nós. E quando a Bíblia nos diz que é para nós trazer a nossa memória, o que nos dá esperança, é isso. Tem um futuro reservado para a igreja. Tem um futuro reservado para mim e para você que tem passado dias de angústias e dias de sofrimento nessa terra. Mas o que nos dá esperança é que existe um Deus que trabalha em nosso favor, que quando chegar o tempo certo, ele vem buscar o que é dele. Ele vem buscar o que é dele. Ele vem buscar a sua igreja. É isso que dá esperança para mim e para você continuar caminhando. É isso que dá esperança para mim e para você continuar suportando as afrontas muitas das vezes. O que vai ser da nossa vida, o que vamos comer, beber, vestir. Vamos suportar porque a nossa casa está firmada na rocha e não na areia. É nesses momentos difíceis que o Senhor prova quem é dele. Os dias são maus, mas temos que fazer como Davi. Me alegro muito na passagem, a qual o Senhor fala conosco sobre Davi. A Bíblia diz que Davi, ele foge da presença de Saul e vai conviver no meio dos filisteus por algum tempo. E a Bíblia diz que os filisteus iam numa peleja contra Israel. E um dos capitões de lá disse: ó, Davi não vai conosco não. Davi não vai conosco não. Davi não vai conosco porque Davi é um deles. E nós não queremos trazer prejuízo, vamos dizer assim. Porque se Davi era do povo de Israel, vai pelejar contra o seu povo? Não, não. Manda Davi voltar para casa. Aí o capitão pega e fala assim: ó, Davi, volta você e seus homens para sua casa. E quando Davi chega na cidade de Siclag, a cidade está sem ninguém, queimada. O inimigo veio e levou tudo que era deles. A esposa, os filhos, os animais. E a palavra do Senhor nos diz que aqui em 1 Samuel 30, diz que no capítulo 4, 30 e verso 4 diz: então Davi e o povo se achava com ele, lançaram a sua voz e choraram até que nele não houve mais força para chorar.
E a dificuldade ali era grande também. A afronta também ali foi grande. E a Bíblia diz que Davi e os seus homens choraram, 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 choraram. E a afronta não para por aí. E no capítulo 6, no versículo 6 diz: E Davi muito se angustiou, porque o povo falava e apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas, e todavia se esforçou Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Irmãs, olhem que coisa linda. Olha a afronta aqui na vida de Davi. Davi não tinha culpa. O que tinha acontecido naquela cidade? Muitas das vezes, nós não tem culpa de algumas situações que acontecem. E pessoas que estão dentro da nossa casa acusa, fala palavras que ferem, que machuca. E o que vai fazer com tudo isso? Faça como Ezequias. Coloca perante o Senhor esta queixa. Coloca perante o Senhor essa afronta. E aqui, ó, são os próprios amigos de Davi que pelejavam com ele. Queria tirar a sua vida. Porque o momento que ele estava vivendo, achava que a culpa era tudo de Davi. Às vezes você está passando por alguma situação dentro da tua casa. E pessoas que estão ao teu lado, dentro da tua casa, começam a dizer para você que tudo que está acontecendo, a culpa é sua. E você tem se angustiado. E você tem perdido o ânimo. E você tem dizendo: Senhor, será o meu fim. Deus está dizendo para você que não é o seu fim, se você fizer como Davi fez. Porque a Bíblia aqui está dizendo que todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Se esforça-te. Tem bom ânimo. Acredita que Deus vai colocar por terra toda essa fúria de Satanás. Todo esse decreto que tem levantado contra a tua vida, contra a tua casa, não vai prosperar. Porque a palavra do Senhor nos diz que Ele quebra o arco e corta a lança e queima os carros do fogo. E aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E Davi, ele consultou o Senhor. Davi buscou o Senhor. No capítulo 8 diz, no verso 8. Então, consultou Davi ao Senhor dizendo: perseguirei eu esta tropa, alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: persegue, porque de certo alcançará e tudo libertarás. Deus disse: vai, Davi, vai. Você já se fortaleceu em mim? Você já se fortaleceu, você já adquiriu ânimo em mim? Pode ir, eu vou ser com você. E Davi foi, trouxe tudo de volta e um pouco mais. Porque é isso que Deus tem para nossa vida. Querido, eu não sei. Eu não sei o que você está passando dentro da tua casa. Mas se anime no Senhor. Se anime no Senhor, busca, porque o Senhor é a nossa força. O Senhor é aquele que nos fortalece. Aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças como águia. Correrão e não se cansarão. Os dias estão sendo maus. Mas é perante o Senhor que temos que colocar as nossas afrontas. É dentro da tua casa? É teu filho? É teu filho que está perdendo o ânimo de querer servir ao Senhor? É o teu marido que está perdendo o ânimo de querer servir ao Senhor? Coloca perante o Senhor. Coloca perante o Senhor, sabe por quê? Porque Deus tem palavras de vitória, palavras maravilhosas para as nossas vidas. E o que Deus ele tem para as nossas vidas é coisa grande. Eu quero encerrar aqui dizendo para vocês no capítulo 31, 2 Reis 19:32, que diz: portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrarás nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, e nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nesta cidade não entrarás, diz o Senhor, porque eu ampararei a esta cidade, para livrar por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Tudo que Deus faz por nós é por amor dele e por amor a nós. E o Senhor diz que nem o mal vai chegar. O inimigo pode até vir, mas pelo caminho que ele vem, ele vai ter que voltar novamente. Porque é o Senhor que nos guarda. É o Senhor que nos protege. Acredite nesta palavra. Medite nesta palavra. O tempo é muito pouco, né? Já passou os minutos. Mas eu quero deixar para você. Coloca perante Deus essa afronta.
Eu tenho colocado perante o meu Deus as minhas afrontas. E eu tenho visto a mão do meu Deus na minha vida. Na vida dos meus. Eu tenho visto. A afronta vem todos os dias. Temos afronta, todos os dias temos desafios. Todos os dias. É um gigante por dia. E o gigante que você não mata hoje, amanhã você tem 2 para matar. Mas tudo venceremos naquele que nos fortalece. E eu quero agradecer essa oportunidade. Que Deus abençoe vocês. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó continua vos guardando, vos abençoando. E não perca o ânimo. Faça como Davi. Faça como o rei Ezequias. Leve perante o Senhor as tuas queixas. Leva perante o Senhor os teus problemas. Porque é dele que vem a solução. É dele que vem a resposta. É dele. Porque quem peleja por mim e por você é ele. É ele que responsabiliza por nós. Sabe por quê? Porque nós somos o povo dele. Nós somos dele. E quem responsabiliza por nós é o nosso dono. É o nosso dono. O inimigo não tem poder de tocar naquilo que não é dele. Nós não somos dele. Somos de Deus. E Deus, ele cuida. Deus zela. Deus cuida do seu povo. E ele é um pai amado. Não tem nos desamparado. Não tem nos abandonado. E é isso que me dá paz. Um beijo para cada uma de vocês. Fica com Deus.